Dependência ou independência? É tanta dependência quando é pequeno que se revolta e quer todo o excesso e todo o extremo da independência. Dá para conviver bem com um adolescente? Alguém tem adolescente em casa? Então tá bom. Se não tem adolescente em casa, quando você for adolescente, não fazendo muito insuportável, né? É tudo eu posso, eu sozinho dou conta, eu sou isso, eu sou aquilo. Por um tempo se sustenta, é natural e é saudável, mas depois não. Na fase adulta, o correto é a relação de interdependência. É quando o filho volta para casa e é mais amável com os pais, é quando ele se relaciona melhor com os irmãos, com os filhos, ele se relaciona melhor com os amigos, aí vem a maturidade. Por isso, o contínuo da maturidade. O que se trabalha aqui na relação de gestor é entender como o seu colaborador funciona dentro da organização. Se eu entro numa empresa, acabei de entrar, vou chegar no primeiro dia na empresa, a minha relação vai ser de dependência. Eu estou chegando, por mais que eu domine o assunto, mas eu ainda não conheço direito como é que funcionam, quem são as pessoas, o que elas gostam, o que elas não gostam. Depois de um certo tempo, 6 meses, se eu continuar na relação de dependência, é problema. Problema grave. Eu ainda continuo dependendo de duas formas. Ou eu não desenvolvi suficientemente bem, ou não estou recebendo abertura para me tornar uma pessoa independente. Tem executivo, tem gestor que faz esse boicote. Isso é um problema grave, gravíssimo. O que mais se busca hoje em educação corporativa é uma coisa chamada desenvolvimento de equipes de alta performance. E nada mais é do que interdependência nas organizações. As pessoas interagirem bem, conversarem bem, para que as pessoas possam ter bons relacionamentos, para que não tenham climas de pressão, fofoca. Isso acontece na empresa de vocês? Não, né? São nas empresas da Argentina, no Paraguai, né? Aqui no Brasil isso não existe. E isso é, para atingir a interdependência, nós temos que passar daqui para cá, daqui para lá. E aqui eu tenho todos os dados. Para que eu possa sair da relação de dependência para interdependência, de dependência para independência, eu preciso passar por 3 hábitos fundamentais como gestor. Primeiro, seja proativo. É o hábito 2, comece com o objetivo em mente. Seja proativo, vamos tomar a iniciativa. Por favor, não confundam proatividade com imperatividade. Tem aquela galera que começa, para. Ele começa tudo muito e não termina. O pessoal fala que falta acabativa. Tem muita iniciativa, mas não tem acabativa. É começar e terminar. Mas para que eu possa ter essa pré-exposição, eu tenho que saber qual é o meu objetivo em mente. E a partir daí, eu vou trabalhar metas. E o hábito 3, primeiro, o mais importante, é um senso de prioridade. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer daqui a pouco? O que eu vou fazer amanhã, a semana? Então, eu coloco o seguinte, nós temos que trabalhar, planeje mensal, planeje semanal e planeje diariamente. Daí você tem também algumas ferramentas. Isso aqui é uma coisa chamada bússola semanal, que você recebe e aí você vai aprender como trabalhar, planejar semanalmente, trabalhando alguns critérios de acordo com o que você desenvolvendo, que é a sua prioridade. Depois que eu sair da relação dependência, que eu trabalhei esses 3 hábitos, primeiro eu tenho que trabalhar em mim, para depois trabalhar em mim. Aí eu estou preparado para sair daqui e ir para a segunda etapa. Hábito 4, tem que ganha-ganha. Como é que é pensar ganha-ganha trabalhando no ambiente do trabalho? É complicado, né? Mas como eu vou ganhar, então você vai perder. Geralmente o nosso se conhece mais, se pratica mais, é o ganha-perde. Quando perde, ganha, eu perco, você ganha, você perde, eu ganho. Ganha-ganha. Demora muito mais, dá muito mais trabalho, porém é muito mais duradouro. O Stephen Covey, quando ele foi unir a Franklin Covey, porque a Franklin Covey hoje ela é produto da criação de 2 grandes profissionais dos Estados Unidos.
o Steve Colby e o Ivan Levine. E eles eram donos de grandes empresas e que resolveram se unir. Levou 4 anos para que eles definissem essa fusão, porque eles colocaram o conceito que era o seguinte: ganha-ganha, tudo ou nada. Ou os dois saíam ganhando extremamente satisfeitos, ou eles não iriam fechar o acordo, a negociação. Quando tem parte, quando nós vamos conversar com alguém, geralmente nós falamos assim: se contar com problemas, se conversar com você. A nossa tendência maior é, já sei. Eu acho que está acontecendo uma coisa com você, não é? Porque eu já senti um clima lá na sala. Não, deixa eu falar com você. Você quer falar, mas o outro geralmente não quer ouvir. A escuta empática é você ouvir, fazendo com que o outro perceba que você o compreende. Entendeu? Geralmente fala assim, não tem empatia, se colocar no lugar do outro. Não. Escuta empática é fazer com que o outro compreenda que você o está entendendo. Então, se eu chego e digo para ela, eu estou com um problema, preciso conversar com alguém. Por uma escuta empática, ela vai dizer para mim, estou te ouvindo, mas eu estou com um problema porque, não sei, eu estou fazendo relatório já há dias e vai e volta, meu gerente não consegue me dizer exatamente o que eu preciso fazer, e ele não me dá, olha, eu estou assim, não sei mais o que eu faço. E aí, depois que embaixo, ela vai responder para mim, Sônia, você está me dizendo que você está bastante angustiada, né? Eu estou angustiada, por isso que eu estou te falando. Percebem a diferença? A escuta empática, eu falo, você me ouve, mas na verdade você faz um eco para mim. Você está angustiada. Estou, nesse momento, puxa vida, até que enfim encontrei alguém que entende. Em outras situações, que ela poderia dizer, minha filha, já passei por isso. Deixa eu te contar. Não, quando eu atuei com esse gerente, esse cara, ele é terrível. Aí nós temos a escuta empática, nós temos a escuta vaidosa, que é a nossa vaidade que fala mais alto. E aí nós queremos dar algum exemplo que vê imagina, eu sou mais importante, eu preciso falar de mim também. E assim lá, e aí o ato 7 aplica esse momento. Você vai trabalhar especificamente dependência, independência e interdependência. Aí sim, quando eu pego os 3 atos, o primeiro, o segundo, aí eu vou conseguir continuar a comunidade. Mesma coisa que coloca pela cabeça de treinamento. Olha, não me deixe em nada, e chutar o que tem pela frente. Ok, você tem como influenciar essa crise, a crise de uma maneira geral, mas alguns empresários disseram o seguinte, olha, não dá para mexer no cenário mundial, mas dá para atuar aqui. Então, se eu posso influenciar, vou continuar fazendo meu trabalho, vou continuar criando coisas diferentes, vou continuar. Em abril do ano passado, nós inauguramos essa sede que nós estamos aqui hoje. E todos na declararam que nós estamos loucos. Como que vocês fazem isso? Mudar para uma sede, numa época dessa de incertezas, né? Não sei o que vocês estão fazendo isso. Nós estamos atuando naquilo que nós podemos influenciar. Dá para fazer isso. A gente deu um passo. Agora, não é arriscar, né? Correr um risco calculado. Aquilo que eu posso influenciar. Se tem algum problema, olha, faltou água. Então tem água na empresa. Eu tenho 2 opções. Ou eu fico reclamando, não tem água, tá vendo? Não seja, é coisa da empresa. Mas tem que estar com algum problema aí, ou então não querendo que a gente faça. O que